Olá a todos, boa noite. Só um minutinho. Eu sou a Marguerita Mizan, sou psicóloga, sou especialista e mestre em gerontologia, e eu estou no mercado de atendimento a idosos frágeis há mais de 20 anos. Hoje é um dia muito especial para mim e muito importante. Depois de muitos anos de experiência no mercado de cuidados a idosos frágeis, eu estou inaugurando a Escola Virtual dos Cuidados a Idosos. Nesse ambiente, nesse espaço, eu vou querer mostrar e colaborar com a formação dos profissionais que atuam na área do envelhecimento, assim como informar e capacitar a família sobre os processos de cuidado a idosos. Aqui está a Escola Virtual do Cuidado, que vai ser uma escola que vai ter como objetivo, capacitar a família, os profissionais, sobre as questões relativas ao cuidado à pessoa idosa. Nessa escola, nesse espaço, eu espero ter a contribuição de outros profissionais, que trabalham na área, porque a gente não cuida sozinho, Cuidar realmente é algo que nos demanda, tempo, e quando a gente cria uma rede, vários profissionais, várias cabeças pensantes sobre aquele cuidado, o cuidado fica mais fácil e mais suave. Bom, eu trago aqui inicialmente a pirâmide etária para mostrar que a questão da velhice é uma realidade e um fato concreto no Brasil. Aqui a gente pode ver como se apresenta a pirâmide etária, e que em 2000, para 2030, que está aí na porta, se a gente for dar uma olhada, olha, as pessoas entre 75 e 79 anos tendem a aumentar, Então, quando a gente fala em idoso frágil, a gente tem que pensar numa faixa etária de 80 a mais, quando a gente pensa na fragilidade. Mas, para isso, o que me inspirou para fazer esse webinário foi essa matéria que saiu no Estadão, no dia 19 de março, nesse sábado agora, que eu contribuí, para essa matéria também, feita pela jornalista Kátia Arima, que eu achei sensacional, falar sobre o envelhecimento acompanhado de dependência, acompanhado de necessidade de ajuda, de auxílio, Então, é disso que a gente vai falar aqui nesse encontro. O que fazer quando um familiar exige cuidados especiais? E eu quero aqui abrir também a possibilidade de perguntas e de que vocês possam interagir comigo à medida que eu for falando, fazendo uma reflexão, e eu espero perguntas para que eu possa responder e também aprender com vocês. Então, essa vai ser nossa troca hoje, tá? Bom, a jornalista Kátia, logo no início da reportagem, lá do Estadão, ela fala: na estimativa populacional do IBGE, o número de idosos com 80 anos ou mais pode passar de 19 milhões em 2060. A gente pensar, 2060 está lá longe, mas não é, não. A gente já assiste isso na cidade de São Paulo, idosos que começam a apresentar uma certa fragilidade já a partir dos 75, 80, 85 anos, a gente já assiste uma quantidade significativa de idosos com perda funcional, Em 2016, a estimativa era de 3,5 milhões de pessoas acima de 80 anos. Então, estamos falando de 3,5 milhões de pessoas, em 2016. Acredito que agora a gente teve o impacto da pandemia, tudo, mas eu acredito que esse número ainda é um número expressivo. Além da perda da autonomia e da independência, o envelhecimento e as doenças físicas e mentais podem vir acompanhadas de comportamentos desafiadores. E de cuidados desafiadores, eu completaria aqui, A gente pode falar dos comportamentos, mas de como eu vou cuidar, Que tipo de cuidado que eu vou oferecer para esse idoso, O fenômeno do envelhecimento no Brasil, Então, estima-se que no Brasil, em 2020, o Brasil será o 6º país no ranking mundial em quantidade de idosos. Então, nós já estamos em 2022, com cerca de 30 milhões de idosos, olha, a gente está falando aqui,
Então, havia uma projeção aqui, em 2016, que em 2020 a gente já teria 30 milhões de idosos. Então, a gente está falando em milhões de pessoas, né? Quando a gente pensa de idosos acima de 80, aquele dado lá que a jornalista nos trouxe, ela está nos mostrando que 80 a mais, 3,5 milhões, né, de idosos a gente vai ter. Bom, e na reportagem, né, lá que ela fez, tem vários colegas meus que estão lá, né, assim, profissionais que trabalham com envelhecimento, mas tem uma fala minha que eu sempre sou quase que uma ativista disso, né, da gente olhar para as diferentes formas de velhice, né? Existe uma tendência a gente ter foco muito na questão dessa velhice glamurosa, né? Onde a gente tem namorado, salta de paraquedas, está sempre aquela foto daqueles velhinhos, né? Sempre bem, aqueles idosos bem ativos, né? Mas só que existe uma realidade que é quando esse idoso apresenta um declínio do corpo e da mente, né? Que é natural quando a idade vai avançando, né? A partir do momento que essa idade avança, a gente tem essa possibilidade da gente se tornar mais vulnerável, né? E apresentar perdas, né? E nesse momento é que as famílias ficam mais perdidas. Eu trabalhei num residencial de idosos da cidade de São Paulo, é um residencial bastante, uma referência importante no cuidado a idosos já há muitos anos, e lá eu atendi famílias durante um bom tempo, né? E o que eu percebi nessas famílias? Que quando esses idosos eles apresentavam qualquer tipo de declínio, a primeira coisa que a família pensava era na possibilidade de institucionalização quando não conseguia mais realizar os cuidados ou quando sentia que perdia, né, o controle desse cuidado, que aquele cuidado estava ficando exaustivo e que não estava tendo mais a capacidade de cuidar como se cuidava antigamente, nos padrões de cuidado antigamente, né? Então, a gente comecei a ver que as famílias precisavam de auxílio, né? Precisavam de um apoio, mas um apoio efetivo e profissional nessa área, né? De cuidar desses idosos que iam perdendo a sua capacidade funcional. Bom, nesse momento que as famílias estão perdidas, vem muitos medos, vem dúvidas, o que eu faço, como é que eu cuido, eu não sei, né? O meu avô, a minha avó, a minha mãe que cuidava, tinha uma empregada que cuidava em casa, né? Mas aí as coisas eram muito mais fáceis, as pessoas tinham tempo para disponibilizar o cuidado, né? O cuidado era dividido entre famílias grandes, a gente tem vários aspectos sociais que impactam nisso, que eu não vou entrar aqui, como a mulher que entra para o mercado de trabalho, que era a provedora do cuidado na família, a questão das famílias que estão reduzidas, as questões dos múltiplos casamentos, a questão das pessoas hoje em dia não terem tempo porque precisam sobreviver, precisam trabalhar para poder dar conta, né, da vida. Então, as dúvidas hoje e os medos, eles são diferentes de antes. Então, são muitos que a gente encontra. No meu dia a dia, no atendimento às famílias, isso aparece muito, né? O que eu faço? Como que eu cuido? Eu não sei. Hoje mesmo recebi um telefonema de um filho me dizendo, por favor, me ajuda. Eu nem sei como fazer, que meu pai começou a apresentar a queda, né, à noite no banheiro. O que eu faço? Eu ponho um cuidador? O que eu posso fazer? Você pode me ajudar? Quanto tempo? Né, que tipo de cuidado pode ser oferecido? Então, as dúvidas aparecem. E o medo de estar fazendo, né, buscar fazendo, será que eu estou fazendo melhor? Será que não? Né? Isso tudo vai aparecendo. E nessas dúvidas e nesses medos, né, aparecem muitas perguntas, questionamentos para essas famílias, né? E para os idosos também, vamos pensar que tem idosos que também estão envelhecendo, né? Tem capacidade cognitiva, mas tem perda funcional do corpo, né? O corpo já não consegue se manter com a sua capacidade de rigidez e de, né, adequado para interagir com o meio. Então, essas perguntas aparecem muito. E agora, quem vai cuidar de mim? Ou e agora, quem vai cuidar do papai, da mamãe,
do meu tio, da minha tia, né? Essas perguntas aparecem o tempo todo, porque aí que a gente está falando de como o indivíduo e a sua rede, o seu entorno, vai dar conta, né, de atender às necessidades desse indivíduo para que ele se mantenha com dignidade e inserido, né, dentro do seu núcleo social. Como vai ser esse cuidado, né? Como é que vai ser esse cuidado? Onde é mais fácil cuidar, né, desse idoso? Onde que é mais fácil cuidar? Onde eu busco profissionais especializados para o cuidado? Quais os custos objetivos e subjetivos quando há necessidade de cuidados? E aí eu vou abrir aqui cada um deles para a gente entender mais. Então, e agora? Quem vai cuidar de mim? Ou do meu ente querido, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu tio, ou da minha tia? A família vai cuidar? Será que a família tem capacidade, ou tem, vamos dizer, quando eu falo capacidade, é capacidade de tempo, de disponibilidade, de força mesmo, né? Tanto subjetiva, de emocional para cuidar. Será que essa família tem membros suficientes para dividir esse cuidado? Né? Uma pessoa só cuidando de uma pessoa que está necessitando do dia a dia, de ajuda no dia a dia? Será que dá conta? Essa família dá conta de cuidar desse idoso? Pode ser cuidadores informais, então um amigo, um vizinho, uma vizinha, né? Alguém ali que está cuidando informalmente, uma empregada que a gente assiste muito isso na cidade de São Paulo, então é onde eu estou, onde a minha empresa está, a gente vê muito isso, casas onde a gente chega empregadas que estão 15, 20 anos naquela casa, que tem um vínculo muito forte com aquele idoso, mas aí, à medida que a idade vai avançando, a complexidade do cuidado ele vai também ficando mais difícil em função disso, então esses cuidadores já não dão conta, que são esses cuidadores informais, né? E os cuidadores formais, que são aqueles cuidadores profissionais, né? Que é essa nova categoria que se apresenta no mercado, né? Então, assim, a gente tem que pensar, quem vai cuidar? Porque esse idoso, à medida que ele tem perda, ele precisa de cuidado, de ajuda, né? Então, assim, e aí? Eu quero que vocês pensem nisso, né? Quem vai cuidar desse idoso? A família tem condições de cuidar? Os cuidadores formais, que não estão capacitados muitas vezes, ou os cuidadores formais que estão capacitados e preparados para o cuidado? E como vai ser esse cuidado, né? Como é que vai ser esse cuidado? Baseado no que se entende por cuidado? Então, a família, como ela cuidava da minha avó, como cuidou da minha bisavó, como cuidou da minha tia, como cuidou? Ou a gente vai em busca de um cuidado mais profissional, né? Geralmente, o cuidado baseado na cultura, né, de cada um de nós tem uma cultura de cuidado, como a gente entende o cuidado, né? Muitas vezes ele não está também preparado para se cuidar de idosos com muita fragilidade, porque vamos pensar que há 50 anos atrás a gente não tinha essa expectativa de vida que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente tinha lá 60 anos, há 50, 60 anos atrás, talvez a gente já apresentasse fragilidade e não algumas doenças que acometem hoje alguns idosos. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, que a velhice frágil de hoje não é a velhice frágil de 60 anos atrás. A quantidade de idosos que apresentam perda cognitiva em função de uma demência muito mais, a gente ouve muito mais hoje do que há 50, 60 anos atrás. Por quê? Porque a gente está vivendo mais e entrando mais em contato com esse tipo de vamos dizer, comprometimento na velhice. E os profissionais? Você sabe o que é um cuidado profissional? Você sabe o que é uma gestão de cuidado? Você sabe o que é um estudo de gestão de cuidado, quando a gente vai e analisa todo aquele ambiente, toda a rotina daquele idoso, tá? Eu não estou falando da doença, eu estou falando de cuidados, eu estou falando de uma observação refinada do dia a dia e de quais são os pontos que aquele idoso precisa de auxílio, né? E precisa de ajuda, para que a gente não também misture, porque
O cuidado ele pode ser um fator gerador também de dependência, dependendo de como ele se apresenta para o outro. Isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. Todo mundo que cuida bem? Não. Não é todo mundo que cuida bem, né? Então, a gente precisa primeiro ouvir o que aquele idoso precisa, quais são as necessidades daquele indivíduo. Então, quando eu falo num cuidado profissional, é isso, né? Um cuidado centrado na pessoa, realizado esse estudo, né, essa análise por um profissional qualificado que possa avaliar todos esses aspectos que eu estou trazendo aqui. Vamos passar. E onde é mais fácil e com mais qualidade cuidar? Né? Isso aqui na reportagem aparece isso. Né? Na casa do idoso é mais fácil cuidar, dá mais qualidade para esse idoso. Na casa dos familiares, eu vou levar minha mãe para minha casa, né? O meu irmão, ele não pode, então eu vou levar para minha casa, ou o meu irmão vai levar, eu não posso, ou ninguém pode levar esse idoso para casa, e esse idoso fica ali. Eu já vi situações de idosos que a família eram 5 filhos, e quando o idoso começa a apresentar fragilidade, eles entraram num consenso que o idoso ia passar 2 meses em cada casa. O papai vai passar 2 meses na minha casa, depois vai para a sua, fica 2 meses, depois vai para... Então, você imagina para esse idoso essa convivência com a família, passando de casa em casa, né? Você acha que isso seria saudável para esse idoso, né? Qual seria o impacto disso no idoso que já apresenta fragilidade, né? Quando se tira ele da casa dele e ele vai fazer um rodízio na casa dos filhos. Ou não, ou talvez seja o melhor, estar ali junto de um filho ou de uma filha, mas aí a gente precisa analisar cada caso, né? Na ILPI, também. A ILPI é uma possibilidade e eu sou a favor da ILPI. Só que existem estudos que mostram que o envelhecimento na casa do indivíduo, ela traz muito mais qualidade de vida para esse indivíduo. Não que na ILPI não traga qualidade de vida, tá? Mas tudo indica, e eu posso te dizer que eu trabalhei numa ILPI, e se a gente for pensar em porcentagem, tinham idosos que entravam na LPI e se transformavam, ficavam muito bem. E idosos que entravam na LPI e ficavam numa situação de muita depressão, sentindo, tendo pensamentos e emoções que ele nunca tinha tido, de que ali era o fim da linha. Existe muito preconceito ainda, né, em relação às ILPIs. Existem diferentes formas de a gente pensar numa instituição de longa permanência, né? Ou até, vamos ver, eu nem coloquei aqui, mas os co-livings, né? As casas que são comunitárias a idosos. Mas quando a gente pensa em fragilidade, a gente tem que pensar como é que essa estrutura vai se colocar, né? Se tem ou não uma estrutura para atender esses idosos. ILP é instituição de longa permanência para idosos, tá? E eu volto a dizer, depende da ILPI, depende do idoso, depende das condições, né, que aquela família tem para oferecer para aquele idoso ou não de cuidados, depende se aqueles cuidados estão numa complexidade tal que a família não dá conta mais, né? Nós temos aqui também, a gente pode falar, o Centro-Dia. O Centro-Dia é uma opção muito boa, que eu sou super fã do Centro-Dia, que são, vamos dizer, instituições onde o idoso passa o dia e ele volta para dormir em casa. Ou seja, ele não quebra o vínculo dele familiar e, ao mesmo tempo, ele alivia essa família em relação ao cuidado. Que muitas vezes esse cuidado é um cuidado desgastante, né? Um cuidado que exige muita energia, muita atenção, empenho de quem está ali ao lado desse idoso. Bom, eu falei também da necessidade de profissionais que estejam preparados, né, para auxiliar esse idoso, essa família, nas questões de cuidado, né? Como fazer esse cuidado, como realizar esse cuidado da melhor forma possível, né? E onde eu encontro esses profissionais especializados para cuidado? Como eu falei, no Centro-Dia, que são os centros onde os idosos passam o dia, eles são instituições que são pensadas para idosos com um grau de dependência, né? Mas que beneficia muito os idosos, a vida social, né? O fato dele ter atividades,
o fato dele sair do ambiente da casa para ter compromissos fora, né? Isso tudo faz com que o indivíduo tenha um impacto positivo na vida dele. E ele volta para a casa dele, onde ele mantém o vínculo com a casa, com a família. Os gerontólogos, né, que são profissionais especializados, aí a gente pode pensar em indicações, ou quem quiser procurar na internet. Então, os gerontólogos e os geriatras são os 2 profissionais que estão capacitados para cuidar desse segmento, desse tipo de idoso, né? Esse idoso que apresenta uma fragilidade, que apresenta uma incapacidade em algum momento da vida, né? As empresas de gestão de cuidado, como a minha, que a gente faz um trabalho todo de levantamento, análise das rotinas de cuidado, análise daquele indivíduo, quais são as possibilidades que a gente tem para oferecer um cuidado que gere autonomia, né? Que gere um bem-estar e uma qualidade de vida para aquele indivíduo. E as indicações, né? Que aí a gente sempre está... a gente tem equipe multidisciplinar, então uma indicação de fisioterapeuta que seja especialista nessa área, TO, AT, acompanhante terapêutico, arte-terapeutas, musicoterapeuta, todos especializados nessa área do envelhecimento, que vem muito a contribuir, né? Para que o cuidado seja... porque o cuidado, como eu falei lá no começo, a gente não realiza sozinho esse cuidado. A gente precisa de parceiros para a realização desse cuidado, né? E a família, quando ela entende isso, que quando a gente tem parceiros, né, a gente consegue fazer uma equipe legal de pessoas que conhecem do assunto, e a gente consegue fazer uma rede, então o cuidado ele fica mais fácil para esses idosos, né? Para essas famílias, e melhor sentido por esse idoso, vamos dizer assim, né? E quais os recursos objetivos e subjetivos do cuidado, quando a gente pensa no idoso com fragilidade? Primeiro, recurso financeiro. Cuidar de idosos é algo que despende né, capital, dinheiro, né? São custos altos, muitas vezes. O Estado não tem políticas públicas, a gente não tem política pública adequada para cuidar de idosos mais frágeis, como oferecer cuidadores, né? Por algumas horas para a família poder descansar um pouco, né? Instituições de longa permanência adequadas para o cuidado, uma série, centro-dias já começam a aparecer, né? A prefeitura agora tem vários centro-dias na cidade de São Paulo que podem abrigar, né? Acolher esses idosos, né? Tempo, cuidar leva tempo e a gente precisa de tempo para isso, né? A gente precisa de dinheiro e tempo para o cuidado. Porque, por exemplo, se eu estou lá para cuidar da minha mãe, como é que eu vou trabalhar, né, para poder me sustentar muitas vezes e sustentar todos a assistência que eu tenho que oferecer para minha mãe, que muitas vezes o recurso que ela tem não é o suficiente. Então, eu preciso de tempo, né? Como é que eu vou fazer para administrar esse tempo, né? Outra coisa que um recurso objetivo, né, é conhecimento sobre a velhice e seus impactos. A velhice ainda é algo que a gente começa a assistir, né, um aumento de pessoas que falam sobre a velhice, como essa reportagem que apareceu no Estadão, mas quando eu falo uma velhice, é uma velhice acompanhada de uma certa fragilidade, quando a gente toca nesse assunto, né? Conhecimento sobre esses impactos, como é que vai ser quando eu envelhecer, e se eu vier a precisar de cuidados, como é que eu vou fazer, né? Eu vou ter recurso financeiro para isso? Eu vou ter gente que vai ter tempo de cuidar de mim, né? Então, esse conhecimento sobre a velhice e seus impactos é muito importante. Educar a população sobre essas questões de cuidado, por exemplo, com uma política nacional de cuidados, onde a gente vai ter descrito ali quais são os itens que são importantes que se tenha nessa política, que possam amparar essas pessoas que estão precisando de cuidado. Isso é um recurso objetivo, né, do cuidado. E outra coisa, quando a gente está cuidando, a gente está atravessado por diferentes emoções, né? Então, as questões subjetivas da família, desse idoso que recebe o cuidado, né? Os cuidadores, cuidar desse público, né? Dessas pessoas que vivem o cuidado no dia a dia,
né? A gente não está dizendo aqui que é temporário, nós estamos falando de cuidados de longa duração. Às vezes tem idosos que ficam numa situação de dependência por anos, 10 anos, 5, 15 anos. As demências hoje, você assiste idosos com demência que vai avançando. E como é que a gente atravessa isso, né, nesse cuidado, se a gente não tem um suporte emocional, né? É uma rede que nos até faça identificar quais são as emoções que a gente está sendo atravessado naquele momento, né? A família, o idoso, né? Então, esse trabalho eu acho que é importante quando a gente pensa em envelhecimento, em cuidado. A qualificação de profissionais, por isso vamos dizer assim, o meu empenho em criar uma escola, e a escola virtual do cuidado agora, porque eu acho que esse mundo virtual, desde a pandemia para cá que a gente entrou, né, ampliou nosso leque de atuação, no sentido de que a gente pode atingir mais pessoas, né? Hoje a gente pode estar conectado aqui com gente de vários estados, não necessariamente só da cidade de São Paulo, né? Então, eu acho que a gente tem que bater palmas para isso, né? E por isso a minha Escola Virtual do Cuidado agora, que eu convido a todos para contribuir aqui, para trazer as suas experiências, para falar sobre cuidado. Nós vamos tentar trazer profissionais, família, idosos, mas falando especificamente desse fenômeno que é o cuidado, né? E a qualificação de profissionais, que eu acho que hoje é o que vai mudar toda uma questão, vai mudar a cara do cuidado, né? Quando a pessoa está qualificada, quando o profissional está qualificado, está bem preparado para o cuidado, ele vai oferecer um cuidado adequado e, consequentemente, esse idoso vai ter um bem-estar e uma qualidade de vida melhor. Eu queria aqui agradecer a vocês todos, tá? Desde já, e vou abrir para a gente perguntas. Mas antes eu vou dar um recadinho, tá bom? O certificado é para quem está agora ao vivo aqui com a gente, tá? Esse evento vai ficar gravado só hoje até às 20h30, para quem quiser assistir de novo, ok? Espera aí, só mais um minutinho. Para enviar os dados, vocês podem enviar os dados, tá? No link que a minha equipe está mandando aí, ou se não conseguir, deixe seu nome e seu e-mail que a gente vai mandar o certificado, tá bom? O link já está no chat. Se alguém não conseguir colocar o nome completo, né? Então manda o nome e a equipe e o e-mail, e a equipe vai anotar. O certificado será enviado num prazo de 30 dias, tá? No primeiro webinário que a gente fez, foi enviado antes do prazo, tá? Mas aguarde o e-mail e olhe na caixa de spam, que pode estar lá, tá? O seu certificado. Se não chegar até 30 dias, você pode entrar em contato com a gente, né? Mas lembre-se de que a gente só vai emitir o certificado quem está aqui agora ao vivo, tá bom? Então, agora, certificado enviado para os participantes que estão presentes, tá? Escanear aí o QR Code, tá bom? E completar os dados no link, que está aqui já no chat, tá bom? Agora eu vou abrir para perguntas, tá? Eu vou ver aqui com a minha equipe o que tem de perguntas. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu gostaria muito de agora saber de vocês o que vocês acharam, como foi para vocês isso. E queria saber, assim, não tem nenhuma pergunta? A gente falar de cuidado é algo que traz muita reflexão, principalmente para quem trabalha, né, com idosos. E a Escola do Cuidado, a Escola Virtual do Cuidado, eu espero que venha contribuir para isso. Cássia, está me ouvindo? Algumas pessoas chegaram a comentar durante o evento sobre
os filhos, né, que muitas vezes não querem cuidar dos pais no processo de envelhecimento. Como que você consegue? Foi o Francisco, se eu não me engano. Até consigo colocar aqui para você. Uhum. Aqui, ó. Aqui. Né? Então, porque não querem ter trabalho, nem cuidar dos pais na velhice. O que você consegue Então, eu acho discutir? que a gente afirmar isso é algo que é um pouco perigoso, né? A gente afirmar que os pais não querem, os filhos não querem cuidar dos pais. A gente precisa primeiro avaliar qual é o contexto, né, daquela família, qual é a capacidade daquela família de cuidar ou não, como esses pais cuidaram desses filhos. Eu não falei da cultura do cuidado, a transmissão intergeracional de cuidados também. Então, a gente está pensando nisso. Como é que meu pai cuidou de mim, né? E aí, como é que eu vou cuidar dos meus pais? E o cuidado, ele não acontece só na questão do cuidado direto, tá? O cuidado, ele tem vários aspectos. A gente pensa num cuidado direto, num cuidado indireto. Muitas vezes, aqueles filhos emocionalmente não têm condições de cuidar daquele pai. É muito complexo isso. Então, a gente precisa analisar o contexto, né, daquela família e daquele idoso. Por isso que eu falo, é muito perigoso. Eles não conseguem ou eles não podem. Estão impossibilitados por algum motivo. Agora, eu acho que sou eu que tenho uma pergunta, Marguerita. Você consegue me ajudar? E essa nova geração que agora muitos optam por não ter filhos, como que você vê daqui a uns anos? Então, essa geração que vem aí, que optou por não ter filhos, por uma série de um contexto social e de um momento histórico que a gente está vivendo, né? Vai ter que ser cuidado por alguém em algum momento da vida, se sua vida for longa, né? A gente espera que o Estado ele crie situações que sejam políticas, né, que atendam a essa população. Né? Eles vão ter que buscar alternativas com cuidadores profissionais, com o Estado disponibilizando esses cuidadores profissionais para atender, como já existe em outros países como Espanha, Portugal, Japão, Itália. São países que envelheceram muito antes da gente, tá? E tem já também suas famílias muito reduzidas e que hoje o Estado é que fornece, né, essa mão de obra de cuidados. E aí a gente vai pensar nos centros-dias, né, nas instituições de longa permanência que possam vir, na questão dos co-livings, ou seja, morar em comunidade, todo mundo para um ajudar o outro, né? Então vão existir novas formas do cuidado na velhice, né? Porque ela é dinâmica, ela vai acompanhando, o cuidado ele vai acompanhando a dinâmica social da sociedade, como ela vai se apresentando. O Francisco colocou aqui para gente, né? Como que um cuidador de idoso ele vai cuidar dessa pessoa, né? De uma pessoa idosa, Cássia? Bom, primeiro coisa, um cuidador de idosos ele tem que se capacitar, né? Ele tem que procurar um bom curso de cuidadores, né, para ele poder estar capacitado. Uma vez que ele. Primeira coisa, você precisa ver se você quer cuidar de idosos. Essa é a primeira pergunta que você quer. E o que eu oriento? Eu decidi que eu quero ser cuidador, é uma profissão boa, é uma profissão que está em ascensão, tá? O mercado está muito aquecido, e é verdade, o mercado está muito aquecido para cuidar dos idosos. Ninguém fica desempregado quando a gente se torna um bom cuidador. Eu estou falando bom, né, cuidador. Como assim, toda a profissão, o próprio mercado seleciona, né, aqueles que não são bons. Mas a primeira pergunta é: será que eu gosto de cuidar? É algo que tem a ver comigo? Será que a minha interação com idosos é boa? Para isso, eu sugiro que você logo vá ser
um voluntário, por exemplo, em uma instituição de idosos, num centro-dia, vai numa praça onde tem muitos idosos, conversa com esses idosos, se aproxima, sabe? Interage um pouco com essa população que você quer cuidar. Depois que você tem essa certeza, ou seja, não, é esse público mesmo que eu quero cuidar, eu tenho uma interação com esse público, é legal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um bom curso de cuidador de idosos, que me dê um suporte teórico, né? Me ensinando técnicas, me ensinando a teoria, né? O que tem de mais moderno e novo em termos de relação de cuidado, de técnicas, né? Aprender a falar com os profissionais de saúde, aprender a ter uma boa desenvoltura com o idoso, com a família e com os profissionais de saúde. Então, assim, a gente acha que ser cuidador de idoso é algo simples, mas não é. Você imagina, você fica 12 horas, às vezes 24 horas ao lado de uma pessoa que precisa de cuidados, que tem necessidades, onde eu não posso sufocar essa pessoa, eu não posso deixar essa pessoa se sentir numa situação de maior dependência, e eu também tenho que lidar com os meus medos, com as minhas emoções, que eu sou atravessada, né, de cansaço, muitas vezes emoções que nem eu posso identificar, porque eu acho que cuidar é algo dos anjos, né, tá ligada à questão de eu ser boazinha o tempo todo, mas não é, né, eu sou um ser humano, às vezes eu tenho exaustão, às vezes eu fico cansado. Então, quando a pessoa faz um curso e ela começa a entrar em contato, sensibilizado para tudo isso, né, ela vai se tornar um bom cuidador e vai oferecer um bom cuidado, um cuidado de qualidade para aquele idoso. Mais alguma pergunta? Por enquanto aqui não, mas Margarita, você consegue discorrer para a gente sobre a importância nos próximos anos de psicólogos, enfermeiros? Como que vai ser esse mercado? Então, tem uma outra aqui, ó, uma pergunta. Certo? O mercado de cuidadores que está muito aquecido, mas o mercado para profissionais multidisciplinares, como fisioterapeuta, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fono, por exemplo, fonoaudiólogos, preparador físico, geriatras, enfermeiras especializadas em geriatria, em gerontologia, ou seja, uma gama de profissionais. O mercado ele já tem carência desses profissionais, né? Então, assim, quanto mais capacitado esse profissional está dentro dessa área, com maior facilidade ele tem acesso a todos esses locais que eu falei aqui, né? Que necessitam de idosos. Aonde? Nas instituições de longa permanência, nos centros-dias, nas empresas de cuidado, de gestão de cuidado, nos hospitais, né? Então, onde tiver idoso, onde tem idoso, precisa de profissionais que entendam daquele. Eu vou te falar, existe até um marketing já, que é o marketing prateado, que a gente chama, né? Economia prateada. São profissionais da área do marketing, de vários segmentos, que estão se preparando para trabalhar com envelhecimento, porque é um público específico o idoso, né? Então, existem pessoas que trabalham com isso hoje, tá? Então, se capacitar é o melhor que tem que se fazer, seja o cuidador ou seja o profissional multidisciplinar. O Francisco, acho que ele fez mais uma pergunta aqui. Isso, ele colocou sobre se você já trabalhou com alguma pessoa que não teve filhos e também não teve relacionamentos, e é só. Olha, é difícil você achar alguém que é solitário no sentido de não ter ninguém. Geralmente, ou a pessoa tem um amigo, mas à medida que vai envelhecendo, esses amigos vão morrendo, né? Vão embora. Então, sim, eu já tive idosos que não tinham familiares, mas tinha um amigo, por exemplo, uma amiga que vinha, né? Então, esse idoso, ele mesmo, ele faz vamos dizer assim,
ele elabora o plano de cuidados dele no sentido de que eu vou contratar um cuidador, eu vou ir para a ILPI, quando eu não conseguir mais, ele deixa um testamento vital, por exemplo, que é um instrumento, uma ferramenta bastante útil para idosos que querem deixar escrito aquilo, como eles gostariam de ser cuidados, como eles gostariam que tivesse se desenrolar todo o cuidado com eles, né? Então, sim, eu já tive idosos que não têm família, tá? Mas tem uma condição, fizeram vamos dizer assim, uma poupança e eles programaram o seu envelhecimento. Geralmente, quem é sozinho, quando vai chegando, a velhice vai chegando, vai apavorando um pouco, né? Vai dizendo, olha, agora chegou a hora de eu pensar um pouco como é que vai ser aqui. E tem aqueles que não pensam, e aí é muito triste, né? O fim desses idosos que não tem ninguém, nenhum amigo, nada, tá? Sobre essa parte do testamento vital, então é comum, talvez, nos grandes centros urbanos, Marguerita, como que a realidade do Brasil, o que você já viu? Olha, o Brasil é muito grande, né? Eu conheço mais profundamente, assim, com mais, vamos dizer assim, mais ênfase aqui o envelhecimento urbano, né? Esse envelhecimento na cidade, que eu acho que ele é, na minha opinião, né? Ele é mais desafiador do que o envelhecimento, vamos dizer, em regiões mais aí no interior ou outros estados do Brasil, tá? Onde ainda a cultura do cuidado, a família ainda dá conta, né? Lógico, às vezes muito capenga, mas ainda dá conta do cuidado. Numa cidade como São Paulo, você imagina, os filhos saem, vão morar em outro estado, outro país, ou moram em outros bairros que são longe, sabe? Às vezes não tão próximo desses pais, ou não, os pais trabalharam a vida inteira, se distanciaram muito dos filhos. Então, a experiência na cidade de São Paulo é que o envelhecimento aqui, se você não se programar, ele é um envelhecimento difícil, difícil. A cidade não contribui para isso, né? Eu digo a cidade mesmo, o ambiente físico da cidade, para os velhos que apresentam alguma fragilidade, então é bem difícil. Será que você poderia comentar sobre alguma das principais políticas que se destinam à população idosa? Ah, olha, tem muitas políticas. Tem a política, tem o Estatuto do Idoso, né? Que eu acho que é um marco vamos dizer assim, para os idosos, né? Tem as políticas, vamos dizer assim, de atendimento relativas ao cuidado, elas são muito deficitárias, tá? Agora, depende de que tipo de política você quer saber. De rede de atendimento, né? De assistência, como eu falei, os centros-dias é um tipo de política pública que vem atender aquele idoso mais frágil que passa o dia em casa, aliviar a família e também trazer qualidade de vida para aquele idoso, né? E eu até sugiro para você, Vitória, se você quiser, existe um trabalho que está transitando no Senado Federal, que é a criação de uma política nacional de cuidados, que é a quem se destina não só os idosos, mas aos deficientes físicos, pessoas que necessitam de cuidado, né, no dia a dia. E essa política ela está transitando, não é ainda uma política que foi estabelecida, mas há uma grande discussão sobre isso, né? Agora, a política de cuidados no Brasil eu não conheço para a população idosa, tá? Bom, mais alguma pergunta? Oi? É que às vezes dá um ruído, acho que dá interferência, mas eu fiquei com dúvida se era o meu. Eu acho que por enquanto as perguntas encerraram. Eu gostei muito, principalmente, né? Nós vamos envelhecendo e com o passar do tempo nós não nos programamos, né? É muito de consciência, né, Marguerita? Sobre muito de consciência. Algumas pessoas têm mais ou menos, e
Muito obrigada. Aqui a Vitória mandou: obrigada, pensa em políticas públicas, pensa em políticas de atenção à saúde do idoso que estão dentro do diagnóstico de doenças crônicas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que pensar em políticas públicas que atendam essa população, né? Aqui você está falando da doença de Alzheimer, mas a gente pensa Parkinson, né? E outras doenças que acometem a velhice, que impossibilitam esses idosos de se autogerir, né? Sozinhos, que eles precisam do auxílio, tem que ser pensado assim, Vitória. Você trabalha com envelhecimento, Vitória? Você pode me responder isso? Será que a Vitória consegue me responder? Ela está lá aí, tá aí ainda? Tá, sim. Alguns segundos ela já consegue escrever para a gente, provavelmente. Eu acho legal, sabe? A Vitória parece jovem. Quem vai revolucionar o cuidado e a atenção a esses idosos, eu estou falando no Brasil, né? São os jovens, né? Os jovens que essa geração que está aí, é lógico que os idosos têm uma participação hoje, né? Por exemplo, existem, vamos dizer assim, o conselho de idosos, né? Aqui na cidade de São Paulo, o Conselho de Idosos, que se reúne para discutir as políticas, como é que esse idoso, né? Legal, estou produzindo um TCC dentro do tema velhice articulação na PUC. Será que ela faz o mestrado na PUC? Não. Ela deve estudar na PUC em alguma disciplina lá que está. Tá vendo? Isso é legal. Por exemplo, as universidades começam a ter a disciplina agora para psicólogos, né? Para fisioterapeutas. Tem que ter isso nas universidades. Falar sobre a velhice, né? Falar sobre essas questões que acometem, né? Então, assim, muito legal, Vitória, saber que você está fazendo essa articulação entre velhice, Alzheimer e política pública, tá? Mas existe, por exemplo, distribuição para medicamentos de alto custo, isso existe. Com a professora Beltrina, que legal, muito legal, Vitória, parabéns. Existem políticas, por exemplo, de oferecer fraldas, você pode retirar fraldas no posto de saúde para fraldas para idosos, né? Tem uma série de políticas aí, agora, especificamente para portadores de Alzheimer, existem poucas, tá? Para demência, para amparar essas famílias, muito pouco. Inclusive, instituições de longa permanência, ou instituições que cuidem especificamente desse segmento, né? Que é um idoso com quadro demencial. Fora que as famílias elas sofrem, né? Porque elas se sentem muito sozinhas nesse momento, né? A gente tem a Abrasa que atende, que é a Associação Brasileira da Doença de Alzheimer, né? Que atende muitas vezes essas famílias, acolhe, né? Dá informação. Então, mas eu acho que tem pouca política pública para pacientes com quadro demencial. Bom, eu acho que é isso, né? Foi muito bom. Eu agradeço muito a todos que estiveram aqui. Espero ter contribuído para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o envelhecimento, né? E esse momento quando a família precisa de auxílio, né? A família às vezes está perdida e quando ela encontra um bom cuidador ou ela encontra uma boa instituição ou quando ela encontra um bom profissional, né, que seja, vamos dizer, preparado para acolher essa família e ter alternativas objetivas e reais. Não estou falando que sabe, algo que é fora da caixinha, mas é algo que faz parte do dia, que possa orientar esse cara como é que ele vai viver o dia a dia, a rotina, né? Não estou falando de doença, estou falando de cuidado do dia a dia. Como é que vai fazer para dar o banho? Como é que a gente vai fazer para garantir a alimentação daquele idoso, garantir que ele faça uma atividade, garantir que ele se mantenha ativo em pequenas coisas, né? Então, essa é a proposta. Profissionais que possam auxiliar essa família ou esse idoso, né, nesse processo de projeto de velhice bem com qualidade, com bem-estar, né?
Então, assim, ter profissionais que estejam capacitados é muito importante. Muito importante. O Marcelo aqui está dizendo que muito obrigada pelo ensinamento, sou técnico de enfermagem e cuidador de idosos. Olha que legal isso que o Marcelo está falando. Ele fala que ele é técnico de enfermagem e cuidador de idosos, que são duas profissionais diferentes, mas que se completam. Então, imagina um cara que fez, uma pessoa que fez técnico de enfermagem, está super preparado como enfermeiro, e ele faz um curso de cuidador para idosos. Ou ao contrário, ele é um cuidador de idosos e depois ele faz um curso de técnico de enfermagem. Olha só essa composição, como fica legal. Porque o indivíduo não vem só com o olhar da enfermagem, mas ele vem com o olhar também da assistência, na questão social, de inserção desse idoso na família e na comunidade. Então, isso é muito importante. Eu já cuidei do meu cunhado idoso 4 anos dentro de um hospital e sei muito bem, ou quase, como é uma rotina de uma pessoa idosa doente. É verdade, Francisco, não é fácil. Então, o que eu estou falando aqui faz sentido para você, né? Espero que tenha feito sentido de que... E imagina, quanto menos preparado você está, quando eu falo preparado é com informações, capacitado, sabendo exatamente o que está acontecendo ali, fica muito mais fácil para você, né? Conhecimento é algo que nos traz um conforto, nos traz um certo controle, muitas vezes, da situação, né? Agora, quando eu não tenho conhecimento, eu não sei o que está acontecendo, eu fico totalmente perdido ali. Eu também sou técnica de enfermagem e cuidadora. Agora estou fazendo graduação em enfermagem, trabalho com idosos há 16 anos. Edneide. Parabéns, Edneide. Olha, eu trabalho com idosos desde 1998. São 22 anos, 24, né? Que eu trabalho com idosos. Eu vou falar, eu adoro a minha profissão também. E é isso mesmo. Eu acho que a gente... E outra coisa, quando a gente trabalha com envelhecimento, a gente não para de estudar nunca, tá? A gente tem que estar sempre se reciclando, fazendo curso, sabe, acompanhando o que está acontecendo, porque, como eu disse, a velhice ela não é estática, ela é dinâmica também, né? Ela vai mudando à medida que a sociedade ela vai se transformando, as relações de cuidado se transformam, né? O acesso ao cuidado ele é diferente, o tipo de cliente que a gente atende como idoso, ele também muda. Por exemplo, eu tenho 61 anos, eu sou idosa. Eu já penso como será o meu cuidado, eu espero daqui 20 anos, daqui 25 anos, se eu vier precisar de cuidado, como vai ser esse cuidado? Como eu gostaria de ser cuidada, né? Então, agora são as novas gerações de idosos que vêm aí, né? Como é que vai ser esse cuidado? Então, eu acho que a gente não para de estudar nunca quando a gente trabalha com envelhecimento. E a Escola Virtual do Cuidado está aqui para isso, para a gente disseminar esse conhecimento. É isso que eu quero. Esses 24 anos que eu trabalho com envelhecimento frágil, eu quero transformar isso em algo que impacte e que tenha uma mudança, né? Eu quero uma contribuição para uma mudança social em relação ao cuidado aos idosos mais frágeis. Uma mudança de visão, onde não é aquele coitadinho daquele velhinho, pobrezinho, que está ali, que precisa de auxílio para tomar banho. Não! Né? A gente tem que mudar essa visão e entrar vamos dizer assim, numa sintonia de cuidados mais horizontalizado, né? Eu sou um ser humano que cuido de outro ser humano. E como é que isso acontece? Mas isso a gente vai se sensibilizando e tendo esse olhar à medida que a gente vai se capacitando. Tá bom? Então, eu acho que agora já foi, né? Acabou. Eu gostaria muito de agradecer de novo, né? Que eu estava agradecendo, mas vieram algumas perguntas que eu achei interessante da gente trazer. Eu só queria falar da Meire Lúcia. Meire, gostei da proposta desse webinar, eu sou psicóloga e faço pós em gerontologia. Estou tentando trabalhar com o público idoso, estou seguindo o seu conselho e tentando atendimento. Muito bem, Meire. Esse é o primeiro passo. Vai lá, vai ser voluntária, vai entrar em contato com o teu cliente, com o teu público, o público que você quer atuar. Porque só a teoria é legal, você ter a teoria é bom, mas você tem que ter o contato com o público lá, para você ir definindo, sabe, o que faz sentido e o que não faz sentido para cada público. Porque, assim, a gente tem diferentes velhices, né? A gente tem idosos que precisam muito, não precisam, são aqueles idosos que a gente viu lá, que estão muito bem obrigados, tem namorado, viaja,
né? Tem toda uma vida ativa, de autogestão, né? Mas a gente tem aqueles outros idosos que precisam de alguns cuidados, né? E tem aqueles idosos que apresentam cuidados mais específicos, que têm maiores perdas, né? Então, assim, a gente entrar em contato e definir qual é o tipo de idoso que eu quero cuidar, qual é o segmento que eu vou. E você, então, que é psicóloga, eu vou te falar, eu sinto muita falta de psicólogos preparados para o atendimento de idosos. A escuta é outra, o tipo de linha terapêutica que a gente tem é diferente, a gente não faz uma psicoterapia como a gente tem nos moldes de uma pessoa adulta ou jovem, tá? É diferente, são outros assuntos, são outras questões que vêm à tona, a questão da morte, a questão do que foi feito na vida e o que ainda poderia ser feito. Então, tem muitas questões que eu sinto que os psicólogos, eles ainda não estão preparados para cuidar dessa população que a gente pensa que não é 55 mais, que é a minha especialidade, eu cuido de 55 mais no atendimento clínico, mas vamos pensar dos 75 mais, né? Essas pessoas não têm subjetividade, não vão precisar ser cuidadas? Sim. E os profissionais que trabalham com a velhice, com a finitude, porque quando a gente fala em velhice, a gente está falando também em finitude, né? Em proximidade com a finitude. Como é que esses profissionais que trabalham com essa questão da subjetividade, eles vão atuar junto a esse público? Então, acho muito importante você estar fazendo pós, não sei onde você está fazendo pós em gerontologia, mas espero que você esteja aqui com a gente, sempre na nossa Escola Virtual do Cuidado. Tá bom? Muito obrigada pela contribuição. Bom, agora foi, né? Espero que a gente tenha outros encontros, tá? E eu convido a todos a visitarem a nossa Escola Virtual do Cuidado, ali vai ter sempre muitos conteúdos, tá? Espero que conteúdos de qualidade e que venha contribuir para as famílias, para os profissionais, né, que trabalham com idosos, para os cuidadores e todo o público que tiver interesse nesse tema que é a velhice com fragilidade, tá bom? Muito obrigada, hein? Tchau e até uma próxima vez, ok? Muito obrigada. Tem mais alguma coisa para mim falar, Érica? Tá tudo bem, Cássia, perfeito. Tá bom, então. Então, tchau, até a próxima para todos, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.